É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM, quem ouve gosta, a Rádio Universitária de São Carlos, hoje eu recebo na nossa bancada virtual o escritor, o poeta Rafael Samaniego, que fala um pouquinho das suas origens dentro da literatura, mas também das suas origens dentro das ciências, da computação, da linguística computacional e de como isso influenciou a sua escrita. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Universitária em 102,1 FM, pode vir aqui para o YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller ou então no canal Programa Alternativa e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Rafa, você se considera um escritor daquilo que eu estou chamando de geração da pandemia? Eu acho que eu não chego a ser, não, porque eu comecei a escrever um pouquinho antes, um pouco antes. A maioria dos textos desse meu livro Tempestade foram escritos em 2019, mas, bom, talvez em 2019 eu tenha vivido a minha própria pandemia. Quem sabe foi isso? Porque foi uma época que eu passava muito tempo sozinho em casa. Eu tinha 2018 e 19, né? Era uma época onde as pessoas que eu tinha contato já não estavam em São Carlos, né? Porque aqui a gente tem essa população efêmera, né? Que fica indo para outros lugares de vez em quando. Então eu passava bastante tempo sozinho em casa e acho que talvez isso tenha engatilhado vários escritos aí. Na pandemia eu escrevi bastante também. Só que o que eu escrevi na pandemia não está publicado ainda e eu nem sei, porque assim, a verdade é que eu perdi o timing. Na pandemia, eu escrevi muita coisa sobre a pandemia, né? Só que daí passou, e eu acabei não publicando. Daí pensei, poxa, se eu publicar agora, vai ficar desatualizado, né? Vai ficar defasado, porque ninguém mais aguenta ouvir falar de pandemia. Então eu tô guardando para publicar um pouco mais para frente, que daí vira texto histórico. Para você que, sei lá, quando alguém for lembrar de tantos anos da pandemia e tal. Você sabe que eu tive uma professora num curso de escrita literária que eu fiz, ela é porto-alegrense, a professora Ana Mello, e ela lançou, ela escreve microcontos também, né? Haikais, poemas curtos, e ela lançou um livro que é uma delícia, chamado Poesia Projetada. E na época, durante a pandemia, ela projetava as poesias dela num prédio, na frente do prédio dela. E até algumas emissoras de TV fizeram reportagens com ela, tal, e depois ela compilou tudo isso que ela escrevia durante a pandemia e lançou esse livro. O livro é uma delícia, fica a dica para quem está acompanhando a gente também. Ô, Ô, Rafa, Glauco, a oi? pandemia foi um tempo muito doido, né? A gente olhando para trás hoje fala, nossa, isso aconteceu mesmo? Tinha umas coisas assim de pessoas saindo na janela para cantar. Tem uma foto que virou meme, né? Do padre batizando o menino com uma pistolinha de água, piu, 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 para não chegar perto. Que tempos Isso é estranhos, algo, né? isso, que tempos estranhos, algo que a gente jamais imaginou que fosse passar, né? E o mais triste, viu, Rafa, é que eu tenho a sensação que aprendemos tão pouco Sim, com sim, aquele sim. período, né? Ô, Rafa, por que você optou em escrever de maneira curta, impactante? Lembra um pouco a poesia concreta da década de 60, da década de 70? Uma linguagem mais do Twitter, uma linguagem mais da rede social, uma linguagem extremamente atual. De que forma esse tipo de texto te toca? Ah, Glauco, acho que você matou a charada, hein? Eu sou um tanto da escola do Twitter, sim. Porque eu estou no Twitter há 2024, há uns 15 anos. Estou no Twitter desde 2009. E sempre gostei muito dessas sacadas curtas, assim, dessas frases mais curtas. E confesso também que eu não teria a disciplina necessária para escrever alguma coisa mais longa. Eu nunca tentei, inclusive. Talvez um dia eu tente.
mas eu me encontro mesmo em textos curtos. Eu acho que é onde eu tenho a oportunidade de expressar o que eu quero dizer sem ter muitas preocupações assim com amarras e com continuidades que você tem quando é uma obra mais longa, né? E você se considera uma pessoa pessimista, niilista? Porque o seu livro, ele é, assim, quando eu li, né, são mais de 700 poemas e microcontos e frases, e ele é uma pedrada, né? Ele é um livro que te leva para as profundezas, muitas vezes, de temas que eu chamaria de universais, como morte, como solidão, mas que você, até mesmo às vezes com ironia, com um bom humor, traz para os seus textos. Isso é pessoal ou foi produto de um período e você criou vários eus líricos para escrever o Tempestade? Ai, Glauco, eu acho que essa pergunta precisaria de várias sessões no psicólogo, mas eu não sei muito bem a resposta. Eu não sei se eu me considero um pessimista. Às vezes, sim. O fato é, sim, esse livro é um livro pessimista. Eu tenho outras coisas não pessimistas também que estão por vir. Inclusive, eu tenho um livro infantil, eu não sei se você sabe, mas é O Cachorro Bean, que eu publiquei justamente com uma forma de escape dos textos pesados. Eu queria muito escrever algo mais leve. Daí eu De que ano que é, Rafa, Cachorro Binho? Então, ele é até de antes do Tempestade. Ele saiu no começo de 2021. E, bom, aí foi um outro processo que eu posso contar depois ou outra hora, mas eu queria ter a experiência de publicar, e aí eu optei por começar com o infantil, que eu achei que fosse ser mais fácil. De fato, não foi tão difícil assim, porque o texto é curto e tal, mas foi caro para dedéu, mas isso eu posso contar outra hora. Aí, voltando na sua pergunta, sim, Tempestade é um livro pessimista. Eu acho que como eu falei, né? Eu sou da escola do Twitter. Twitter ali. Hoje em dia o Twitter tá esquisito, né? Mas o Twitter ali de 2015, né? Meados de 2010. Ele tinha uma pegada um tanto. Porque muita gente sempre criticou, por exemplo, algumas redes sociais, tipo Instagram, porque todo mundo lá é feliz, porque as pessoas postam fotos, enfim, viajando em momentos felizes, e daí algumas pessoas têm a falsa sensação de que todo mundo é feliz, menos eu, né? Aquela velha história que as pessoas comparam o palco de outras pessoas com o bastidor delas, né? E algumas pessoas não entendem que se a pessoa tá meio mal, ela não vai ficar publicando isso na internet, né? E o Twitter era uma linha meio contrária, né? No Twitter era todo mundo meio depressivo, meio... E eu acho legal esse equilíbrio, né? Assim, não só mostrar o lado bom das coisas, mas também não... assim, não estou dizendo que tem que mostrar, mas também não precisa ocultar o lado ruim ou esconder quando você tem algum sentimento mais negativo. Então, eu acho importante mostrar esse lado, né? Então, eu vou nesse livro Tempestade, numa linha meio anti-autoajuda, né? Tem até um termo que ficou popular recentemente, que acho que é positividade tóxica, né? Quando alguém só quer enaltecer o lado bom das coisas e, não sei o que, e tá tudo bem, e é assim mesmo. Então, eu procurei nesse livro mostrar o lado, assim, de, às vezes, não tá bem, sabe? O Rafa, e é curioso, né, quando você fala do Twitter, né, que agora é o X, Isso, eu mudou, continuo mudou, chamando de Twitter. todo mundo Eu continua não me chamando habituei. de Twitter, né? Inclusive, a gente criou o verbo twittar. Poxa, depois de criar o verbo, mudarem o nome é sacanagem, né? Mas o Twitter, ele foi, das grandes redes sociais, né, aquele que continuou possibilitando a escrita, né, Rafa? Porque, Exato. caracteristicamente, o Instagram é imagético. Você precisa subir uma imagem para que você possa escrever qualquer coisa, e o Twitter não. E nesse Sim. sentido, e também pelo fato dele só permitir um número
inicialmente acho que era 140 caracteres, né? Isso. A capacidade que nós tínhamos que desenvolver para sintetizar determinadas ideias era gigantesca. Isso também te influenciou, Rafa, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a limitação muitas vezes dá um combustível a mais para a criação, né? E no caso do Twitter, é legal também pela pegada despretensiosa, eu acho. Eu gosto muito de coisa despretensiosa. E o Twitter tem isso, tipo, quando você publica um tweet, você tá, às vezes, na rua, esperando o ônibus, não sei o quê, você não precisa esperar você fazer um texto elaborado ou você ter uma ideia genial. Você pode publicar uma coisa tão corriqueira que aí, de repente, as pessoas se identificam, ou não também, e fica lá esquecida, mas, sei lá, daqui a 200 anos, algum arqueólogo da internet vai achar e vai achar aquilo interessantíssimo. Ele é mais casual, é verdade, né? Isso é muito bacana. Esse é o programa Alternativa A, eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM da Rádio Universitária de São Carlos, você acompanha uma entrevista, um bate-papo super legal com o escritor, com o poeta, com o microcontista Rafael Samaniego. Ele que é sul-mato-grossense, mas mora aqui na cidade de São Carlos e já tem 2 livros lançados. E agora, em 2023, acaba de lançar o livro Tempestade, que é uma coletânea de microcontos, de poemas, de frases, de pensamentos, que de alguma maneira tem um quê pessimista, um quê realista, às vezes, uma pegada, como eu falei, de bom humor, mas sempre olhando para esse lado meio que melancólico, negativo da vida. E o livro me atraiu bastante, porque o Rafa tem uma capacidade gigantesca de sintetizar ideias, situações em poucas palavras. Isso eu acho muito, muito legal. Você que está acompanhando a gente em 102,1 FM, vem aqui para o YouTube, Glauco Keller, é só você se inscrever e também Programa Alternativa A, e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E também, claro, convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa, o Facebook é Programa Alternativa e a minha arroba no Instagram é Glauco Keller. Ô Rafa, para a gente fechar esse bloco, você foi compilando esse material que você escrevia e em que momento você falou, poxa, acho que tem um livro, acho que dá para publicar. Como é que foi isso? Então, eu acho que foi logo no começo, quando eu comecei a escrever, né? Eu comecei esse hábito de escrever com certa frequência no final de 2018, e aí eu percebi que naquilo que eu escrevia tinha algumas linhas temáticas. E foi aí que eu percebi, eu acho que foi logo no começo, assim, que eu comecei a escrever, eu identifiquei que tinha essa linha temática que tratava sobre conflitos internos, e que isso seria um livro, e logo depois já veio o nome, Tempestade. O meu próximo livro, que eu, se tudo der certo, vou lançar este ano, eu já estou um pouquinho atrasado, porque aconteceu uma coisa chamada vida no meio, mas o meu próximo livro tem uma linha temática similar, só que dessa vez vão ser conflitos interpessoais, e o nome do livro vai ser Turbilhão. Olha que legal, spoiler aqui para o ouvinte do programa Em primeira mão. Alternativa A, hein? Exclusivo. Exclusivo, hein? Furo de reportagem, hein? Ô, Rafa, para a gente fechar esse bloco, eu queria que você selecionasse mais uma música de uma banda, de um cantor, de uma cantora que você curte, para a gente ouvir e depois voltar para o último e derradeiro bloco do Alternativa A de hoje. Ok, eu vou escolher uma canção de uma artista brasileira independente, a Clarice Falcão. Ela ficou mais famosa como atriz do Porta dos Fundos, mas hoje ela a arte dela é principalmente em forma de música, então ela é uma cantora, uma artista independente. E a canção que eu vou escolher é do ano passado, se chama Truqui. Legal, vamos de Clarice Falcão, programa Alternativa A. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.